Então, só existe somente essas duas condições para o espírito depois que o corpo de carne e osso morre, ou o espírito permanece literalmente no corpo de carne, ou o espírito permanece psiquicamente no corpo de carne e osso depois que o corpo morre? Não. Essas duas condições, elas são intrínsecas, exclusivas somente da primitividade do espírito, da predominância da matéria sobre a consciência do espírito. Mas acontece que o espírito evolui. É para isso que existem as reencarnações. O espírito progride. Então vamos dizer assim, um espírito superior, ele reencarna, trazendo em si uma bagagem considerável, bagagem moral e bagagem intelectual. É assim que todo espírito superior reencarna. Mas vamos dizer diferente, vamos dizer assim, que o espírito ele não traz do mundo espiritual essa bagagem moral e intelectual considerável. Não. Ele adquire aqui no curso da sua reencarnação. É aqui que ele consegue essa bagagem moral e intelectual. Mas como? O espírito ele consegue da seguinte forma. Então vamos dizer assim. Ele abraça uma religião cristã. Por que uma religião cristã? Porque a religião cristã, ela nos incentiva, ensina e incentiva a gente amar aos nossos semelhantes, a gente ter os sentimentos puros e os pensamentos puros e viver fazendo o bem. Então esse espírito abraça uma religião cristã, a qual ele é fiel. Então todos os dias, esse ser humano encarnado, ora se apega a Deus e, de conformidade com o conceito da religião, ele vive evitando o mal e somente fazendo o bem. Então isso, ao longo da sua vida, lhe dá uma bagagem moral considerável. Mas esse ser humano, também no curso da sua reencarnação, ele faz uma faculdade, ele abraça um ramo da ciência como sua profissão. Então, essa faculdade que ele faz lhe dá uma bagagem intelectual considerável. Mas ele não para aí. Esse ser humano reencarnado, ele tem o hábito de ler, e a preferência de leitura dele são livros científicos. Então, ele alarga consideravelmente a sua bagagem intelectual. E essa bagagem intelectual que esse ser humano adquire, lhe dá a certeza plena, lhe dá a certeza absoluta, uma certeza inamovível de que o ser humano não é somente o seu corpo de carne e osso. Não. O ser humano é algo muito mais sublime do que o corpo de carne e osso no qual ele está. Então, esse espírito encarnado, ele tem essa certeza plena, absoluta, concreta, devido a essa bagagem intelectual que ele adquiriu. Agora,
Por qual é a razão que essa bagagem intelectual lhe dá essa certeza tão ampla, tão plena, tão concreta, de que o ser humano não é somente o corpo de carne e osso? É pelo seguinte: a física prova cientificamente e laboratorialmente que tudo o que existe dentro do planeta é átomos. Tudo é concentração de átomos. As plantas, todo tipo de vegetação do planeta, todo tipo de seres vivos do planeta, o próprio arcabouço do planeta, a água, o ar que a gente respira, tudo é concentração de átomos. A diferença de um tipo de matéria para outro tipo de matéria está na diferença de um tipo de átomo para outro tipo de átomo. Então, isso é o que a física prova de maneira sólida, concreta, inabalável. Portanto, o nosso corpo de carne e ossos e o corpo de todos os seres vivos são constituídos por átomos. Cada tipo de célula e cada tipo de molécula que constitui o nosso corpo de carne é devido cada tipo de átomo que constitui essas células. Portanto, nenhum físico jamais detectou em qualquer tipo de átomo existente na natureza qualquer vestígio de pensamentos, de inteligência, de visão, de lucidez, de audição, de sentido e de onisciência. Nenhum desses 7 atributos jamais nenhum físico quântico conseguiu detectar em átomo nenhum existente na natureza. Ora, se o corpo de carne e osso é constituído por átomos, logo, isso é uma prova concreta, uma prova sólida, uma prova científica de que o ser humano não é o seu corpo de carne. Por quê? Porque o ser humano, ele é os pensamentos que ele pensa. O ser humano é a inteligência que ele tem. O ser humano é a visão que ele tem. É a audição que ele tem. O ser humano é a lucidez que ele tem. É a audição que ele tem. É o sentido que ele tem e é a onisciência que ele tem. São esses 7 atributos o que é o ser humano. São esses 7 atributos que decidem tudo que o ser humano faz. Esses 7 atributos são determinantes em cada atitude do ser humano, em tudo que o ser humano faz. Não é o corpo de carne e osso. O corpo de carne e osso não tem nenhum desses 7 atributos. O corpo de carne e osso, ele apenas executa cada um desses 7 atributos, não os tem. Porque o corpo de carne e osso, ele é matéria. Ele é células e moléculas, constituídas por átomos. Portanto, não pode ter nenhum desses 7 atributos.
Então, o ser humano são esses 7 atributos: pensamentos, inteligência, visão, lucidez, audição, sentido e onisciência. Se tirar esses 7 atributos do corpo físico, o corpo físico cai inerte no chão, cai vivo, porém cai inerte, sem nenhum desses atributos. Por quê? Porque a função do corpo humano é apenas executar cada um desses 7 atributos. E são esses 7 atributos o que é o espírito. Esses 7 atributos estão no corpo de carne e osso, da mesma forma que a energia elétrica está em cada aparelho elétrico. É dessa maneira. Mas não é somente a física que prova isso. Na área da biologia, depois que a biologia foi desenvolvida no planeta, em época nenhuma da humanidade, em parte alguma do planeta, em circunstância nenhuma, nenhum biólogo, por mais renomado que o biólogo tenha sido, ou seja, jamais detectou qualquer vestígio de pensamentos, de inteligência, de visão, de lucidez, de audição, de sentido e de onisciência em qualquer célula viva no planeta, principalmente nas células do corpo humano. Principalmente. Então aí está mais uma prova científica rigorosa de que o ser humano não é somente o seu corpo de carne e osso, não é. É algo muito mais sublime do que o corpo de carne e osso. Na área da genética, depois que a genética foi desenvolvida no planeta, em nenhuma época da humanidade, em parte alguma do planeta, em circunstância nenhuma, nenhum engenheiro genético, por mais renomado que tenha sido, nenhum engenheiro genético jamais detectou qualquer vestígio de pensamentos, de inteligência, de visão, de lucidez, de audição, de sentido e de onisciência, fosse em qual fosse o cromossomo, fosse em qual fosse o gene, em cada célula que constitui o corpo humano. Nunca, jamais. Portanto, aí está mais uma prova científica de que o ser humano não é somente o seu corpo de carne e osso. Não é. O ser humano é algo muito mais sublime do que o corpo de carne e osso. O ser humano é o espírito e não a matéria, não o corpo de carne e osso. Além dessa certeza absoluta que essas 3 ciências fornecem de maneira rigorosa, esse espírito encarnado que adquiriu toda essa intelectualidade no campo das ciências, ele também observa que, quando o corpo de carne e osso dorme, esses 7 atributos ficam 100% suspensos no corpo humano. Ora, se esses 7 atributos fossem intrínsecos de algum tipo de célula do corpo de carne e osso, então não havia como esses 7 atributos ficarem suspensos no corpo de carne e osso durante o tempo que o corpo dorme. Não havia como. Por quê?
Porque durante o tempo em que o corpo de carne e osso dorme, todas as células que constituem o corpo, elas ficam intactas no corpo. Logo, se esses 7 atributos fossem intrínsecos dessas células, não havia como o corpo de carne e osso ficar sem esses 7 atributos durante o tempo que ele passa dormindo. Não tinha como. Portanto, esse fato é mais uma prova concreta, é mais uma prova sólida, rigorosa, de que o ser humano não é somente o seu corpo de carne e osso, não é. Então, aí está a causa desse espírito encarnado que adquiriu essa vasta intelectualidade, ele ter plena consciência, ele ter consciência absoluta de que nenhum ser humano é somente o seu corpo de carne e osso. Essa vasta intelectualidade que esse ser humano adquiriu também dá a esse ser humano a certeza plena, a certeza absoluta de que tudo o que não é criado pelos seres humanos a partir do seu próprio corpo de carne e osso só pode ser criado por um outro elemento ainda mais inteligente do que o ser humano. É esse outro elemento que cria tudo que o ser humano não cria, que chamamos Deus. O que é Deus? Então, a religião que esse espírito encarnado abraçou e a qual ele é fiel, dá a esse ser humano um comportamento moral, um comportamento honroso, digno diante de todo o seu próximo, diante de todos os seus semelhantes. E além desse comportamento digno e honroso diante de cada pessoa, esse ser humano também ama fazer o bem. Ele gosta de ajudar as pessoas que necessitam. Portanto, esse é o perfil comportamental desse ser humano. Esse é o comportamento que esse ser humano tem aqui no planeta durante toda a sua reencarnação. Logo, esse ser humano, ele adquiriu um comportamento moral, uma bagagem moral e intelectual considerável. Portanto, esse espírito encarnado, ele não é materialista, porque não existe a predominância da matéria sobre a consciência dele de maneira completa, de maneira 100%, não existe. Então, quando o corpo de carne e osso desse ser humano morrer, o fluido vital desocupa cada célula do seu corpo de carne e osso. Segundo Allan Kardec, na codificação, o fluido vital leva de 3 a 4 horas para desocupar todas as células do corpo. Então, na medida em que o fluido vital vai saindo das células, o perispírito vai acompanhando o fluido vital. O fluido vital sai, levando em si o perispírito, uma vez que fica esses dois fluidos como sendo um fluido só em cada célula. Então, por volta de umas 3 horas depois do corpo morto, o espírito se vê totalmente fora do corpo de carne e osso, com plena consciência, com total certeza de que o seu corpo de carne e osso está morto.
Então esse espírito, ele se sente feliz, ele sente uma felicidade íntima, uma alegria íntima, uma alegria interior, um bem-estar indescritível, pelo fato do seu corpo de carne estar morto. Porque esse corpo de carne e osso era um fardo pesado que o espírito vinha trazendo, vinha carregando, e do qual agora o espírito está salvo, se libertou pela morte dele. Então, o espírito sente uma felicidade indescritível no seu íntimo. Ele sente uma alegria, um bem-estar indescritível, pelo fato de ter se livrado do seu corpo de carne e osso. O espírito sai do corpo de carne e osso totalmente limpo. O espírito não herda nenhum dos atributos intrínsecos do corpo de carne e osso. Portanto, o espírito segue o seu destino pelo mundo espiritual, sem sentir a sua respiração, sem sentir sono nas horas costumeiras, sem sentir fome nas horas costumeiras, sem sentir sede aleatoriamente, sem sentir calor, sem sentir frio, dependendo do clima de onde ele esteja, como também o espírito não sente o espírito não sente nenhuma função do seu organismo. O espírito não sente vontade de evacuar, o espírito não sente vontade de urinar, o espírito não sente absolutamente nada do que é intrínseco, do que é próprio somente do corpo de carne e osso. Nada. O espírito sai do corpo limpo. Esse espírito, ele não sente o peso do seu corpo, porque o peso do corpo é intrínseco da matéria. O espírito não tem peso. O espírito, ele sente a mesma leveza do ar. Portanto, de onde esse espírito está, para onde quer que ele vá, no mundo espiritual, ele vai volitando. Ele pode andar, ele pode caminhar, só que ele não precisa caminhar, porque ele volita, porque ele não tem peso, não existe peso nele. Então esse espírito, ele é verdadeiramente feliz. Por quê? Porque no decorrer da sua vida orgânica aqui no planeta, ele não sofreu toda a predominância da matéria sobre a sua consciência. Não. Ele viveu aqui no corpo de carne e osso com plena certeza, com absoluta certeza, de que ele não é o corpo de carne e osso, sob hipótese nenhuma. Então isso já foi um efeito da sua libertação do corpo de carne. Então, esse espírito, ele é um espírito essencialmente feliz e ele não precisa ir para as colônias espirituais. Porque as colônias espirituais, como eu já expliquei num vídeo anterior, é apenas para os espíritos que são descolados do corpo de carne. Porque eles permanecem reencarnados do mesmo jeito. Esse espírito que viveu uma vida digna, uma vida honrada aqui no planeta, que não sofreu a predominância da matéria sobre a sua consciência, portanto, ele não foi materialista, ele não precisa de colônia espiritual nenhuma. Porque ele não está encarnado, ele não permaneceu encarnado. É feito fruto sazonado, fruto maduro, que por ele mesmo se despreende do talo e cai no chão, sem precisar que ninguém rompa o talo dele. Então é assim que esse espírito é. Então essa
É a condição em que o espírito se encontra quando ele vive aqui na Terra sem a predominância da matéria, sem a sua consciência, sobre a sua consciência. Essa é a condição dele quando o corpo de carne dele morre. Ele é verdadeiramente feliz. Continua no próximo vídeo.